O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o tempo do Natal é uma caminhada à procura de Jesus. Encerramos hoje este tempo natalino com a festa da Epifania. Epifania é uma palavra grega que quer dizer manifestação. Deus se manifesta a todos os povos, a todas as gentes, a todos aqueles que abrem o coração para recebê-lo. E nós vemos na pessoa dos magos, todos aqueles que estão em busca do Senhor. Todas as pessoas carregam em si uma semente de espiritualidade, seja qual for a sua condição, seja qual for o seu estado. Nós vimos o nosso próprio irmão, que veio aqui agora há pouco, né, e a sua contemplação, rezando do seu jeito diante do presépio. Deus colocou em nós essa busca, e até mesmo aqueles que não conhecem a Deus na sua plenitude, o buscam talvez sem saber, porque nós fomos criados por Ele, e nós somos atraídos a Ele. É preciso que nós tomemos consciência de tudo isso, fazendo uma caminhada espiritual. Deus que ilumina a todas as nações, mostrando a nós que não existe povo superior e inferior, todos são chamados à salvação, nos mostra que, através desse Evangelho,
nós precisamos também fazer um itinerário em que Ele seja aquele que nos guia. A estrela que hoje aparece no Evangelho é a própria pessoa de Jesus Cristo que ilumina aqueles homens que querem conhecê-lo. A saga dos magos também representa a nossa jornada. E nós podemos fazer uma associação desse caminho que nós começamos a trilhar em 2026. Nós estamos aqui com esperança em busca daquilo que é plano de Deus na nossa vida. Por isso nós queremos permitir que Deus participe do nosso viver, do nosso dia a dia. No Evangelho de hoje nós embarcamos numa verdadeira catequese que nos mostra que estes homens seguiram aquela estrela porque o Senhor mesmo lhes deu um sinal e eles decidiram, por meio da fé, buscar o Senhor. A estrela brilha, mas somos nós que fazemos o caminho em direção a ela. E o caminho dos magos foi marcado por cansaço, em meio aos desertos, também incertezas, dúvidas, perguntas, tudo isso esteve presente em cada passo desses homens. Mas nós vemos acima de tudo a graça de Deus que vai aos poucos se revelando a eles, como o próprio Paulo hoje fala na segunda leitura. Nós temos uma inquietação dentro de nós de descobrirmos a Deus. E esse Deus se deixa encontrar por aqueles que o buscam sinceramente. Deus não força ninguém, Ele nos convida. E Ele nos fez o convite hoje de estarmos aqui para que, seguindo após a bênção, no final desta celebração, nós possamos também tê-lo dentro de nós como esta luz espiritual. Então nós, amados irmãos, devemos tomar consciência de que todos os personagens que aparecem neste Evangelho podem revelar um pouco de nós. A começar pelos magos. Da parte dos magos nós vemos a adoração. Eles deixam tudo, eles se aventuram agora neste caminho para descobrir algo maior na sua vida. Temos também outros personagens como Herodes, aquele que rejeita a Jesus porque o vê como uma ameaça. Herodes é aquele que está tomado pelo seu próprio poder, que ele agora tem medo de que Jesus ocupe a sua posição. O que ele faz? Se lança em mentiras, em planos maldosos para eliminar Jesus da sua vida. Herodes não aceita este rei menino, este Deus feito homem, e agora ele quer matá-lo. E assim começa a enganar os magos. Talvez nós, num certo ponto, sejamos como Herodes em algum momento da nossa vida, quando nós não permitimos que Deus reine em nossa história. Quando nós queremos estar à frente de tudo, no controle de tudo. Quando nós queremos decidir tudo, até mesmo o que Deus deve fazer. Herodes é aquele que está envolto às trevas porque ele não se deixa iluminar por Deus. Tanto é que quando os magos chegam lá no palácio onde Herodes se encontra, a luz da estrela não brilha, porque a luz de Deus não brilha onde existe mentira, onde existe maldade, onde existe interesses egoístas. Outros personagens surgem, são sacerdotes judaicos, gente religiosa, gente que conhecia as Escrituras, que tinha condições de perceber através daqueles acontecimentos que as profecias estavam se cumprindo. O menino Deus estava ali. Herodes pergunta aos sacerdotes e a outras autoridades religiosas: e
estes homens vão falar até onde Jesus, o Messias, deve nascer, mas eles não vão ao encontro dele. Eles estão tão cheios do seu saber, eles estão tão seguros da sua prática religiosa, que eles se acomodam. Talvez também nós, por sermos católicos praticantes, em algum momento vivamos uma fé teórica, de palavras, como aqueles homens, mas não façamos esse movimento de ir até o Senhor com mais humildade, com mais coragem, com mais desprendimento. Mas, acima de tudo, nós vemos os magos que são uma inspiração para nós. São muitas as lições que nós aprendemos com eles, irmãos e irmãs. Eles estão atentos aos sinais sutis que Deus dá. Eles também se deixam iluminar de tal forma que não permanecem no engano. Deus depois fala em sonho para os magos que eles devem seguir para uma outra direção e não voltar para Herodes. O seguir para uma outra direção quer dizer mudança de vida, mudança de hábitos, de mentalidade, transformação que esse encontro com Jesus nos traz. Nós queremos começar esse ano de uma forma diferente. Não há como nós queremos um novo ano de fato, se nós ainda arrastarmos coisas tão velhas dentro de nós, ou ainda repetirmos aquilo que nós sabemos que nos leva para um caminho contrário àquele do plano de Deus na nossa vida. É preciso agora mudar a direção como os magos. Por fim, nós vemos que esses homens têm uma atitude de adoração. A adoração é o reconhecimento de quem Deus é deixar Deus ser Deus, simplesmente. Esses homens se dobram diante de Jesus. A adoração, muito mais do que apenas colocar-se de joelhos, é, acima de tudo, reconhecer quem nós somos diante daquele que é. A adoração também requer de nós uma entrega. A adoração não pode ser simplesmente elogios que são dispensados a Jesus, dirigidos a Ele. É muito mais do que isso. A adoração verdadeira também se dá numa vida que se renova, adorá-lo em espírito e em verdade, como diz a palavra. E esta adoração vem acompanhada de entrega, de oferta. Eles abriram os seus cofres e ofereceram ouro, incenso e mirra. Esse ouro que representa que Ele é Rei, o incenso, a sua divindade em meio a nós, e a mirra, que esse Deus que é Rei e divino, também se fez homem, vai passar pela morte e entregará a sua vida em resgate da nossa vida. Ofereçamos, portanto, ao nosso Deus e Salvador, que quer alcançar a todos, o ouro do nosso tempo, das nossas escolhas, das nossas prioridades, o incenso da nossa espiritualidade, da nossa oração, ainda que cansados em algum momento, mas perseverantes. A oração, mesmo imperfeita, mas como busca por Deus, como um caminho de quem vai conhecendo cada vez mais a Jesus, que se revela a nós. E por fim, a mirra também das nossas dores, dos nossos sacrifícios, confiando tudo a Deus e sabendo que tudo pode ser transformado por Ele. Este menino que nasceu passará pela morte, que na sua entrega total de salvação pela humanidade vai se converter em vida. Então vamos oferecer também aquelas coisas penosas e difíceis para nós, como algo que nós queremos colocar na presença do Senhor, para que Ele, que é todo poderoso, possa transformar tudo isso em vida nova e, acima de tudo, nos fazer perseverantes, sempre na fé, no caminho que nos leva ao encontro de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre lhe seja louvado. Creio em Deus